Livro de Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 19, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, livro da Lei de Moisés. Eu vou ler do jeito que está escrito aqui nessas escrituras. O contexto da palavra, conclusão, a verdadeira religião, creio no Deus que liberta. Versículo 1. Quando vocês entrar na terra que Yahvé, seu Deus, vai dar com herança, quando tomar posse dela e habitar aí. Versículo 2. Pega os primeiros frutos que vocês recolher da terra, que Yahvé, seu Deus, vai dar. Coloca no cesto e vai ao lugar que Yahvé, seu Deus, tiver escolhido para ir fazer habitar o nome dele. Versículo 3. Vá ao sacerdote em função desse dia e diga a ele: hoje eu confesso a Yahvé, meu Deus, que entrei na terra que Yahvé tinha jurado aos nossos antepassados, que nos darias. Versículo 4. O sacerdote receberá o cesto de suas mãos, cheio de fruta, e colocará diante do altar de Yahvé, seu Deus. Versículo 5. Então você, tomando a palavra, dirá diante de Yahvé, seu Deus: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e aí residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande e forte e numerosa. Vou ler de novo o versículo 5. Então você, tomando a palavra, dirá adiante de Yahvé, seu Deus: meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e aí residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Versículo 6. Os jebuseus, porém, nos maltrataram e humilharam, impondo uma dura escravidão sobre nós. Versículo 7. E clamamos então a Yahvé, seu Deus, dos nossos antepassados. E Yahvé ouviu a nossa voz. Ele viu a nossa miséria e nosso sofrimento e nossa opressão. Versículo 8. E Yahvé nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, em meio a grande terror, com sinais e prodígios. Versículo 9. E nos trouxe a este lugar, dando nós essa terra, uma terra onde corre leite e mel. Versículo 10. Por isso aqui estou, Yahvé, com os primeiros frutos da terra que tu me deste. E você colocará os primeiros frutos diante de Yahvé, seu Deus, e diante de Yahvé, seu Deus, se prostrará. Versículo 11. Então você se alegrará com todas as coisas boas que Yahvé, seu Deus, ele terá dado a você e sua família. E também festejarão com você o levita, o imigrante que vive em seu meio. Contexto da palavra. Os pobres são o sacramento da presença de Deus. Versículo 12. A cada 3 anos, no ano dos dízimos, quando você estiver acabado de separar todo
o dízimo de sua colheita e tiver dado ao levita, ao imigrante, o órfão, a viúva, para que coma e fique saciado na sua cidade. Versículo 13. Você confessará diante de Javé, seu Deus: eu tirei de minha casa o que estava consagrado e dei ao levita, ao migrante, e o órfão e a viúva, conforme a ordem que me deste, e não violei nem esqueci os teus mandamentos. Versículo 15. Não comi nada disso durante o meu luto, e não tirei nada quando estava impuro, e nada ofereci por um morto. Obedeci a Javé, o meu Deus, e agi conforme tudo o que me ordenaste. Vou ler o versículo 14 de novo. Não comi nada disso durante o meu luto, não tirei nada quando estava impuro, nada ofereci por morto. Ofereceis por morto é o costume que eles ofereciam imagem de escultura, que é uma coisa morta, que não tem espírito nem para fazer o bem nem o mal. E Javé, meu Deus, agi conforme tudo o que me ordenaste. Versículo 15. Inclina-te da tua morada santa, aí do céu, e abençoa o teu povo, Israel, como tu também a terra que nos deste, como juraste aos nossos antepassados, uma terra onde corre leite e mel. Contexto da palavra. Religião é uma aliança e compromisso. Versículo 16. Javé, seu Deus, ordena hoje que vocês cumpram esse estatuto e norma. Cuide de colocá-los em prática com todo o seu coração e com toda a sua alma. Versículo 17. Hoje, se você fez Javé declarar que ele seria o seu Deus, com a condição de que você andaria nos caminhos dele, observando seus estatutos e mandamentos e normas, dando assim ouvido à sua voz. Versículo 18. Javé hoje fez você declarar que seria o seu povo próprio, conforme ele mesmo prometeu, observando todos os mandamentos. Versículo 19 para terminar. Desse modo, ele tornará você superior em honra e fama, e você seria um povo consagrado a Javé, seu Deus, conforme ele prometeu. Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 19, Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei de Moisés, o quinto livro da Lei de Moisés. O contexto, o comentário do capítulo 26 de Deuteronômio, que está escrito assim, do versículo 1, versículo 11. A cada ano, as famílias realizam o seu ritual. Ao mesmo tempo, eles conhecem a promessa cumprida, cheia de gratidão, fazendo oferta dos primeiros frutos da terra. O versículo 20 do capítulo 26, o versículo 1 e o versículo 11, está escrito assim: cada ano as famílias realizam o seu ritual. Ao mesmo tempo, reconhece a promessa cumprida e cheia de gratidão, fazendo oferta dos primeiros frutos da terra, recitando a grande confissão de fé,
Trata-se de um credo histórico, isto é, uma fé que reconhece a Deus vivo, presente, agindo na história do povo. O acontecimento fundante dessa história é o fato de que Javé se aliou a um grupo de escravos para libertar e dar uma terra onde poderia organizar uma sociedade alternativa e junta e fraterna. Portanto, a fé do povo de Deus é uma atitude iminentemente prática, é um compromisso com o Deus libertador, que organiza o povo tirando da escravidão e dando ele vida, o final da celebração, no versículo 10, versículo 11. É um grande banquete de confraternização, onde a partilha dos frutos da terra se faz um clima de festa. A maior alegria do povo é celebrar sua fé no Deus libertador. O versículo 12 e o versículo 15, sobre o dízimo trenal, no capítulo 14, versículo 22 e versículo 29, o verdadeiro culto que Javé quer é a justiça, que se torna concreta na partilha dos bens. Desse modo, o culto se torna uma grande instrução, pois ensina o povo a formar uma sociedade onde todos têm acréscimo aos bens da vida. O versículo 14 se põe o culto a Baal, que morria depois da colheita e ressuscitava no primeiro luto, impureza e morte. E note-se que a oferta a Javé, o que estava consagrado, é recebido pelo o deserdado, e estes são os sacramentos da presença do Deus libertador. Sobre os dízimos triunfal, o trinal, o verdadeiro culto que Javé quer é a justiça, que se torna com concreteza na partilha dos bens. Desse modo, o culto se torna uma grande instrução, pois ensina o povo a formar uma sociedade onde todo tem acesso aos bens da vida. E o versículo 14. Supõe o culto a Baal. Esse culto a Baal é um Deus feito de bronze. Tem boca, não fala, tem ouvido, não escuta, tem olho, não enxerga, tem nariz e não cheira, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda, não tem espírito para nem fazer o bem nem o mal, que morreria depois da colheita e ressuscitava na primavera. O luto era impureza e morte. E note que sua oferta a Javé, o que estava consagrado, recebido pelo sacerdote. Estes são os sacramentos da presença de Deus libertador. O versículo 16 e o versículo 19, a verdadeira religião consiste em viver em aliança com Deus. Do Êxodo, a aliança é uma relação de compromisso. Montou a Javé, se compromete a ser o Deus do povo libertador e dando vida, se o povo puser em prática a sua vontade. Por outro lado, o povo se compromete a ser conhecido como um povo próprio de Deus e se puser em prática a sua vontade. O cetro da aliança
Portanto, consiste em realizar a vontade de Javé, empenhar-se na luta pela libertação, vida de todos. E assim o povo de Deus é reconhecido na história como povo sábio, íntimo e uma comunhão com Deus. No versículo 4, no versículo 6, no versículo 8. Esse foi o comentário do capítulo 26 de Deuteronômio, do versículo 1 até o versículo 19, da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, livro da Lei, o quinto livro da Lei de Moisés. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde, livre nós de todos os mal, da graça, da força, para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito, mas de acordo com o que está escrito na palavra, nas escrituras hebraicas, que o povo dos hebreus invocava o nome do Pai eterno como Yahweh, o verdadeiro nome. Abençoa todos nós e dá saúde. E não ficamos só por ler e nem pelo ouvir, mas que também nós possamos colocar em prática no fundo do coração, para que nós tenhamos graça para obedecer a palavra de Deus do jeito que está escrito. Boa noite para todos, fica todos na paz. Shalom para todos.